Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, dando prosseguimento ao nosso roteiro de estudos, hoje nós teremos aula de geografia, tá? Então, eu peço para vocês pegarem o módulo 3, abrirem na página 212 e a nossa aula terá como tema interações, a cidade e o campo e as redes urbanas, ok? Então, vamos começar. Então, olha só. O que é rede urbana? Rede urbana é a ligação entre duas ou mais áreas urbanizadas. Essa interligação se estabelece por meio de infraestrutura. Quais seriam essas infraestruturas? Por exemplo, transportes e comunicação. A rede urbana ela é formada por cidades que apresentam relações de dependência, ou seja, uma cidade vai depender da outra, principalmente quando a gente fala no quesito comércio. Existe também a relação de dependência entre uma e mais cidades. Essa relação de dependência é fundamental para as trocas comerciais, políticas, sociais, culturais. Um exemplo disso é Camaçari e Salvador. Camaçari, ela depende, é uma cidade que é desenvolvida, que é urbanizada, mas que possui uma ligação muito próxima com Salvador. Por quê? Porque Salvador, além de ser a capital do nosso estado, é uma cidade, é uma capital que oferece uma gama de serviços e possibilidades, que acaba atendendo as cidades que que fazem parte da região metropolitana. Outra coisa interessante é que a maior parte da população brasileira se concentra nas áreas mais urbanizadas, ou seja, as áreas que são mais desenvolvidas. Então, quanto mais desenvolvida é a cidade, mais urbanizada ela vai ser e maior vai ser o seu número de habitantes. Por que isso acontece, Pro? Porque as pessoas elas acabam migrando, ou seja, indo para as cidades em que existem possibilidades de emprego e de crescimento. No Brasil, a partir de 1960, 1970, o nosso país ele começou a passar por um processo de modificação. Que modificação seria essa? Essa modificação ela aconteceu tanto nas áreas urbanas quanto também nas áreas rurais. As cidades elas começaram a crescer e se desenvolver. À medida que as cidades cresciam e se desenvolviam, elas atraíam cada vez mais migrantes, principalmente as pessoas que saíam das zonas rurais em busca de emprego. E por que essas pessoas saíam das zonas rurais? Por conta do processo de mecanização que estava acontecendo no campo. Ou seja, as máquinas estavam tomando o espaço do trabalhador e esse trabalhador precisaria e precisou migrar para outros lugares em busca de melhores condições de vida. Outra coisa importante que a gente precisa ressaltar é que nesse período algumas regiões começaram a se destacar, principalmente o centro-oeste, norte e nordeste do país. Por quê? Porque até esse período essas regiões eram conhecidas e eram ditas como regiões atrasadas, se compararmos com o restante do país. Em 1990, o espaço brasileiro ele começou a se modificar de maneira mais profunda. Porém, isso aconteceu principalmente por conta de que as cidades elas começaram a se desenvolver e a partir daí as capitais dessas cidades, desses estados, elas começaram a atrair cada vez mais pessoas. Outra coisa importante é que a região centro-oeste do país era uma região que estava praticamente isolada do restante do país, porque era uma região pouco desenvolvida e era uma região pouco industrializada também.
Aí o que é que o governo resolveu fazer? Resolveu mudar a capital do nosso país para a região centro-oeste. Mas, qual o objetivo de mudar a capital do Brasil, que naquela época era Rio de Janeiro, para a região centro-oeste? O principal objetivo era fazer com que a região centro-oeste ela pudesse se desenvolver. Para isso, o governo transferiu a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Brasília ela foi uma cidade construída e projetada com esse objetivo, um objetivo de atrair pessoas para a região centro-oeste e desenvolver aquela região que por muito tempo era tida como uma região atrasada. A construção de Brasília foi extremamente importante. Por quê? Porque Brasília foi uma cidade planejada. O presidente da época, Juscelino Kubitschek, ele resolveu construir Brasília para atrair pessoas para aquela região, além disso, aumentar a ocupação da região centro-oeste. Além da construção de Brasília, que foi extremamente importante para a região centro-oeste, houve também a construção de estradas. Por quê? Porque a capital do país estava na região centro-oeste. Era necessário criar estradas para ligar a capital às outras regiões do nosso país. Além disso, com a construção de Brasília, muitas pessoas se viram atraídas. Por quê? Porque a construção de Brasília possibilitou o acesso a empregos e muitas pessoas acabaram migrando, principalmente da região norte e nordeste para a região centro-oeste em busca desses empregos. Além da construção de Brasília, outro processo que foi extremamente importante para o desenvolvimento da região centro-oeste foi a expansão das fronteiras agrícolas. Como assim, expansão das fronteiras agrícolas? A região centro-oeste já tinha Brasília como a capital, que atraiu muitas pessoas. Porém, era necessário aumentar a população daquela região. Foi aí que começou a expandir as fronteiras agrícolas, ou seja, começou a desenvolver uma agricultura com o objetivo de atrair mais pessoas. Foi aí que o plantio de grãos, principalmente de soja, se tornou cada vez mais forte na região centro-oeste do país. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer é que a desigualdade no processo de urbanização do Brasil reflete na ocupação do nosso território. Ou seja, nós temos áreas do nosso país mais ocupadas, enquanto nós temos outras áreas que quase não têm população. Nesse processo, a gente precisa lembrar que as áreas que teve maior ocupação no nosso território foram as áreas próximas ao litoral. Além disso, as cidades maiores e mais desenvolvidas e urbanizadas, elas continuam sendo os centros de atração de populações. Por que elas continuam sendo os centros de atrações? Porque essas cidades oferecem serviços e infraestruturas que muitas vezes não são encontradas em outras cidades, como por exemplo, hospitais, serviços públicos, prestação de serviços, escolas, acesso à saúde, a trabalho e várias outras coisas. Então, muitas cidades que são menos urbanizadas, elas faltam essa infraestrutura e por conta disso, elas acabam atraindo menos pessoas, ok? Então, encerramos aqui a nossa aula. Nós iremos continuar nas próximas semanas e até lá, continuem em casa, estudando e mantendo a rotina de estudo de vocês. Um beijo, estou com saudades. Tchau!